Olá, pessoal! Feliz quinta-feira, dia 4 de junho. E hoje a gente tem preparado aula de história, de português e umas atividades de matemática, certo? Então, para começar, no livro do município de Caxias do Sul, vocês vão lá na página 43, que a gente vai dar continuidade a história dos nossos imigrantes, tá bom? Então, lá na página 43, a gente vai falar sobre o vestuário e os hábitos dos imigrantes naquela época. Então, naquela época, eles faziam muita economia. Uma, porque eles não tinham muito dinheiro, né? E outra, que o trabalho também era difícil, pois eles trabalhavam na roça, não tinham muitos lugares para passear, então eles compravam roupas e calçados uma vez por ano. Depois que eles faziam a colheita, vendiam e recebiam o dinheiro, tá? Então, ou eles iam comprar na cidade, ou de vez em quando passavam um mascote pelas localidades. E o mascote era um vendedor ambulante, onde ele tinha de tudo. Ele tinha uma carreta, uma carroça, carregada com tudo que era tipo de produtos para vender para as pessoas. Então, às vezes, se eles não podiam ir até a cidade, eles compravam do mascote. E muitas vezes as mulheres italianas elas eram costureiras. Então eles compravam pedaços enormes de tecido, que hoje a gente chama de peças, e daí elas costuravam para toda a família. Então não tinha muita diferença de roupa de homem, de roupa de mulher, as peças eram iguais para todo mundo. A cor era igual para todo mundo. Não tinha rosa para menina, azul para menino, desenho de coraçãozinho, flores. Não. Eles compravam uma peça, por exemplo, se a peça era marrom, todo mundo ia usar roupas de cor marrom. Tá? Não tinha como comprar várias peças de várias cores, porque era muito caro. E às vezes as famílias italianas elas eram grandes, tinham famílias que tinham 5, 10 filhos. Então era bem difícil manter roupa e calçados para todas as crianças da família. Então era mais barato e conseguia acolher as necessidades da família. E nos dias que eles iam trabalhar na roça, eles usavam as roupas velhas, roupas bem velhas, às vezes remendadas, porque como eles trabalham na roça, suja bastante, estraga a roupa, então eles usavam as roupas mais velhas. E eles usavam o chapéu de palha, trançado lá com as palhas de trigo, tá? Muitas vezes eles andavam descalços, ou eles usavam tamancos ou chinelos feitos de couro cru. O couro cru era do animal, lá, por exemplo, do boi que eles carneavam para tirar a carne e tiravam o couro, colocavam no sol, ele secava e depois eles tiravam as tiras do couro para trançar ou para fazer os chinelos. As melhores roupas e os calçados eram sempre guardados para os domingos, onde eles iam para a missa, e para os dias de festa. Quando eles iam para a missa, eles saíam todos descalços. Quando estavam chegando perto da capela, é que eles limpavam o pé e colocavam o calçado, porque tinha que poupar o calçado. As mulheres iam de véu e trajadas com sobriedade. O que significava isso? Sobriedade não podia chamar atenção. Geralmente elas usavam o preto, ou o cinza, o bege, tinha que ser uma cor que não chamasse atenção. Sabonete não existia, eles faziam o sabão em casa, tá? Então, se eles tomavam um banho por semana, eles usavam o sabonete. Senão, eles usavam só o sabão feito em casa, tá? Eles se lavavam
eles chamavam de gamela, que é tipo uma bacia que é feito de madeira, né? Então daí eles esquentavam a água, botavam o pé ali, a higiene íntima, e eles só lavavam os pés, as partes íntimas, para poder dormir. Isso era feito todo dia, tá? Lá na página, não tem a página, mas é depois da 43, seria a 44. Então, na questão número 1, vai ter que ser feita da seguinte maneira. Vocês vão ter que seguir a numeração da ordem crescente. Por exemplo, para formar a primeira palavra, vocês têm que juntar as sílabas. Vão ter que juntar as letras, tá? As letras do número 1, do 2, depois procurar o 3 e ver onde é que essa letra tá na próxima tabela. Por exemplo, tá? A primeira palavra, número 1, letra V. Número 2, letra E. Então, eu formei Vé. Número 3, ela vai estar lá no U. Então, a primeira palavra que eu formei foi véu. Para mim achar a segunda palavra, eu vou dar seguimento nessa numeração. Eu vou achar agora o número 4. O número 4 é o C. Depois do 4 vem o 5, que na outra tabela é o H. O 6, na outra tabela é o A. Então, eu formei o chá. Agora, o 7, eu formei o P. E o 8, eu formei o E. Então, chapé. Agora, o 9, eu formei o U. Então, a minha próxima palavra é chapéu. Para minha outra palavra, eu vou continuar no 9. Então, é o 10. O 10 é o T. Depois do 10 é o 11, que é o A. Então, é tá. Depois o 12, me. 13, a. 14, deixa eu achar o 14 aqui, N. Então, é taman. O 15, C. E o 16, C. Então, eu formei tamanco. Depois das outras palavrinhas, os outros exercícios, vocês vão lendo, vocês vão fazendo. Na próxima página 46, a gente vai falar das refeições dos imigrantes, tá? Então, eles levavam bebida, café para a roça, porque eles já levantavam cedo, tomavam um cafezinho e já levavam para a roça o lanche, que era a polenta, o salame, o queijo, os ovos. Ao meio-dia eles comiam a polenta, a fortaia, a mistura. À tarde eles tinham mais um lanche, que eram as frutas, o salame, o queijo. À noite eles também faziam muito minestrone, que era a mistura, que era um sopão de feijão que eles misturavam massa, legumes, então juntavam tudo o que eles tinham. E as melhores refeições eram para os dias de festa. Então, que hoje a gente vai nas festas de colônia e a gente tem, né, lá nas nossas festas de colônia, o galeto, a sopa de aioline, o café com biscoito. Então, eles tinham diversos tipos de comidas que eles só serviam em dias de festas. Em dias normais e diariamente, eles comiam lá a comida tradicional deles, tá? Daí, vocês vão fazer a página 47 e a 48. Depois disso, a gente vai para as atividades de português. A prof deixou um texto, uma pequena história sobre o SS. Daí lá no quadro vocês vão separar as sílabas, colocar o número de sílabas,
a classificação dessa palavra, se ela é monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, e vão escrever essa palavra no plural. Depois, completar as palavras com S, 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 distribuir nos grupos de S ou 2S, tá? E depois tem uns cálculos de matemática sobre multiplicação, que a gente precisa deixar a nossa multiplicação, a nossa tabuada, bem fresquinha na nossa cabeça. A tabuada tem que estar sabidinha lá na ponta da língua, tá bom? Até mais, beijo pra vocês!